Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou feliz por mais uma manhã, as misericórdias do Senhor terem se renovado sobre a minha vida e permitido que eu esteja aqui com você, estudando um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a vida do apóstolo Paulo, um homem que demonstrava ser saudável emocionalmente. Você quer ser saudável emocionalmente? Eu quero, e é tudo que eu busco todos os dias. Porque tudo que nós temos visto neste tempo, e talvez o século XXI, o mal do século tem sido a ansiedade e a depressão. O mal do século tem sido pessoas emocionalmente doentes. E hoje eu quero convidar você a olharmos para a vida do apóstolo Paulo, que pode nos trazer benefícios, instruções para termos uma vida emocionalmente saudável. Olha só, Deus ele nos chama, pelo menos os crentes, né, para que nós tenhamos uma vida conforme os padrões dele e não os padrões do mundo, né? Nós precisamos ter a nossa mente renovada em Cristo, renovada em Deus. É isso que está dizendo lá em Romanos, capítulo 12, o verso de número 2. Nós recebemos um sistema de valores diferentes da parte de Deus. O sistema de Deus é um sistema também totalmente diferente do sistema do mundo. E é por isso que o apóstolo Paulo teve condições de viver emocionalmente saudável e dizer lá em 2 Coríntios capítulo 12, o verso 10, que estava bastante satisfeito com a fraqueza, com os insultos, com as aflições e com as dificuldades que ele enfrentava. Olha, não dá para olhar para um homem desse e falar que herói foi esse apóstolo Paulo, né? Mas você e eu também podemos desfrutar disso. Porque Paulo só dizia estas coisas porque, de fato, ele cria que Deus age a fim de que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. É Romanos 8, 28, né? Ele entendia e ele cria que Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. É o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. Paulo cria nisso. E eu e você, às vezes, não cremos. Nós lemos, mas não cremos. E aí, por isso Paulo era saudável emocionalmente, e eu e você, às vezes, oscilamos entre ser saudável emocionalmente e ter problemas emocionais na vida, agir de maneira com dificuldade às circunstâncias da vida, né? Mas o que nós podemos mais observar sobre Paulo está lá em 2 Coríntios capítulo 4, os versos de 8 a 11, que diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha só quanta coisa Paulo escreve. E por que Paulo não se entregou a uma crise de ansiedade, a uma depressão? Por quê? Porque ele vivia circunstâncias que poderiam empurrá-lo para essa situação. Mas Paulo, ele mesmo nos responde porque ele não entrou por esse caminho. Se nós olharmos lá em 2 Coríntios, no mesmo capítulo 4, no verso de número 1, olha só o que Paulo vai dizer. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Verso 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ele guardava o coração dele na verdade. Paulo também sabia que o seu sofrimento do presente estava produzindo
bem, ou seja, um eterno peso de glória acima de toda comparação. É o que ele diz em 2 Coríntios, no mesmo capítulo 4, lá no verso de número 17. É isso que ele vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O apóstolo Paulo, ele teve uma vida emocionalmente saudável, mesmo em meio a situações aterrorizantes. E por que ele conseguia fazer isso? Porque ele possuía um sistema de valores bíblicos e não mundanos. Queridos, queridas, amados irmãos e irmãs, se quisermos ter uma vida emocionalmente saudável, nós precisamos alinhar os nossos valores a valores bíblicos. Nós não podemos alinhar os nossos valores a valores mundanos. Nós não podemos ser igual todo mundo e fazer igual todo mundo. Nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta e viver conforme a palavra de Deus nos orienta. E isto nos protegerá emocionalmente e espiritualmente. E então teremos uma vida emocionalmente saudável. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Espero você em nossa próxima devocional, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.